kebab is Germany's most popular fast food. And it is also the best value meal on this list and an absolute must-try if you're ever in Germany. It's a holy... Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos e aprendemos sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo nós vamos estar reagindo a 10 pratos que você precisa provar na Alemanha. Portanto, aproveite a oportunidade e considere se inscrever em nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo, faça mais sugestões nos comentários. E agora, vamos para a reação. What's up everybody, we are Diana and Phil and this video is all about German food that you need to eat. A question that I get often is what food should I try when I visit Germany? So we put together a list of top 10 dishes to try when in Germany. Number 1. Sausages. There are so many delicious sausages in Germany, some in all shapes, sizes, colors, and lengths. Yeah, so this could be a whole video by itself, so we're just gonna mention a few of the more popular wieners. A very famous one is currywurst, which originated in Berlin post-World War II by using ketchup and curry powder from British soldiers in Germany and making the famous curry ketchup over a grilled pork sausage. It's one of the most popular street foods in Germany and a must-try if you're ever in Berlin. There's also the Thuringia sausage from the German state Thuringia, and I personally love this one a lot. The minced meat is local from the German state with spices and usually garlic. The oldest known reference to the Thuringia sausage dates back to 1404, and this one is definitely on the smokier side and I really love it. There is also the famous Weißwurst. If you're in Munich or Bavaria, this is also a must-try. It translates to white sausage and it's a very lighter area sausage. The traditional version is made with minced veal and pork back bacon, and if you order a Weißwurst in Bavaria, it will often be served with sweet mustard and you can eat it with or without its skin. The next Uau, mas eu já tô impressionado com tantas variedades de salsicha. E me impressiona muito o tamanho, porque aqui a nossa salsicha não é tão grande assim. Elas são menores e eu tô impressionada, porque realmente é muito diferente e tem uma salsicha branca. Eu juro que se eu visse isso, eu ia achar que era de frango, porque é uma salsicha branca e parece muito boa. É algo muito incomum, mas duas coisas aqui chamam a minha atenção. A primeira é uma dúvida que me surgiu. Por favor, deixa nos comentários você que é da Alemanha, mas a origem da salsicha afinal é alemã? Eu não sei. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. A segunda coisa que chamou a minha atenção é o fato de eles usarem muito molho. E aqui no Brasil, o brasileiro gosta muito de comidas com molho também. Sim. sausage is the Nuremberger Rostbratwurst. These sausages are small and very flavorful. They are often served in restaurants with a side of a potato salad or on the streets in a bread roll. The recipe can be dated back to 1300 and a must-try if you're ever in Nuremberg. There is also the Frankfurter Würstchen, which is very common sausage meant for boiling. This one is more common in at-home meals when we aren't outside and grilling. A big stick of meat. This is life. You look so happy. Number 2, roulade. Rinderroulade means beef roulade, and it is a German meat dish where a thin slice of beef is rolled with bacon, onions and pickles and then cooked as a roll. It is very good and Germans often have it for bigger or more important holidays or family events. It is a little bit more of a winter dish though. Yeah, and there's also the Kohlroulade or cabbage rolls, which are minced meat wrapped in cabbage leaves and baked together. This dish is one of my favorite dishes, and I know a lot of cabbage roll style dishes are very popular throughout the world. In Germany, it's more of a savory dish, and we've attempted to make this at home several times ourselves. Here we go, here we go. The moment of truth. Moment of truth. Are you ready? Wow. Well, it looks cooked through. Yeah. Looks a little dry, but we'll see. We'll see. It looks okay. Good. Yeah. Number 3, schnitzel.
Schnitzel is a must-try when visiting Germany. It's just a thin slice of meat that has been tenderized and breaded before frying. For the meat, you can usually Nossa, choose isso between parece com pork o and nosso chicken, bife but there's also the more milanese. traditional veal variant or trending vegetarian options. The most famous one is probably Parece the muito Wiener bom. Schnitzel, which is originally from Austria, as Wien is the German word for Vienna. But schnitzels are everywhere in Germany, and there are other types of schnitzels, like my favorite, the Nossa, Jäger isso é Schnitzel. muito It's like a grande. hunter's or huntsman's schnitzel, which is a schnitzel with mushroom sauce, and it's so good. Yum. And my personal favorite is probably the chicken schnitzel with hollandaise sauce. Oh yeah. Yum. Yum. Oh my gosh, I'm so excited. Oh, excuse me, Mr. Wasp. This food is not for you. Number Você viu o tamanho do prato? Fico impressionada. Não, realmente é impressionante. As pessoas comem muito bem na Europa. É incrível. Sempre que a gente vê algum vídeo, a gente está reagindo a algum vídeo na Europa, a gente pode ter certeza de uma coisa. Vai ser algo muito farto, muito bem servido. É verdade, eu fico impressionada como tem muita carne, muita proteína animal. Aqui não é muito comum ter carne. Assim, não é comum ter tantas comidas com carne, porque carne é muito caro aqui. Então acaba que é difícil você encontrar sendo vendido a um bom preço. Sim, aqui em nosso país tem alguns lugares que você pode comer muitas coisas. Você pode, inclusive, comer mais de uma vez. A carne é somente uma vez. É muito caro mesmo. Se você for num lugar comer, você tem direito a comer uma carne. E você pode comer todo do resto quantas vezes você quiser. No caso, as 3 vezes, mas a carne é só uma. Sim. Number 4, Käsespätzle. Käsespätzle is a very popular German dish originating in the south of Germany, but you'll find it throughout Germany in most restaurants. And for that dish, hot small noodle or dumpling things and grated cheese are mushed together and finely decorated Nossa, a with apresentação fried é onions. incrível. It is one of my favorite dishes when it's a good one. You can say that it's like mac and cheese's cousin. It's not quite the same thing though, and the fried onions on top are a must. Dude, I think the best bites are the ones with the onions in it. These fried onions. Yeah, so that salad's for you, and that small plate is for you. This is all for me. Before we continue drooling over delicious dishes, we need you to like the video and subscribe to our channel. Incrível, Bitte nós und danke. precisamos visitar And if you a want to further Alemanha. support us, you can do that at patreon.com/DeannaandPhil, where we make additional Com certeza videos. And now precisamos let's see what visitar a else we can Alemanha. eat. Number 5, Fischbrötchen. Fischbrötchen or fish sandwich is a go-to snack, especially in the north of Germany. It's a fish sandwich usually served with onions, pickles, some type of sauce like a remoulade or creamy horseradish sauce. Matjes, a type of herring, is probably the most popular Wow. one, but you can find Fischbrötchen with salmon, mackerel, cod and other fish as well. Yeah. Comida de rico. Isso em nosso país, somente os ricos comem. Eu fico impressionada com isso, porque é uma comida que todos comem lá no nosso país, somente poucos comem. Isso é impressionante. É incrível, porque a gente já comentou em outros vídeos, esse tipo, peixe aqui é muito caro, poucos têm acesso, especialmente salmão. Realmente é muito caro mesmo, então é incrível assim ver como em outros países ricos, países de primeiro mundo, eles podem comer tudo. É incrível. When we were in Hamburg, we tried the Nordseekrabbenbrötchen, which is made up of tiny shrimps. It was really, really good. I like it. But it was Isso freaking parece extremamente expensive. That one was recheado. 10 euros for one Fischbrötchen. That's like a once-in-a-lifetime meal right there. All right, I'm going for the big bite. Oh my god. You're losing them. If you drop one of these bad boys, it's like euro down the drain. Number 6, Schweinhaxe. Schweinhaxe is a very iconic fico dish, especially impressionado como é popular barato. again in the south of Germany, and a common dish, for example, at the Oktoberfest. It's a roasted pork knuckle that is just Nossa, isso so parece good. tão It has a crispy suculento. bacon outside layer, and then a soft, fatty, flavorful layer underneath, and then just slow-cooked, tender meat that falls right off its bone. It's absolutely delicious. I'm watering. You're drooling. Yeah, and I think if you're a fan of barbecue, you have to try that when you're in
in Germany. Yeah, it's really good. Number 7, Mettbrötchen. É incrível. Eu fico impressionado quando eu vejo vídeos sobre recomendações gastronômicas nesses países e a pessoa que vai se servir ali come muito bem. Sim. Eu entendo que para algumas pessoas pode ser caro, porque você tem a valorização e desvalorização das moedas, mas independente de qualquer coisa, você come muito bem. Verdade. Aqui no nosso país, comer muito bem assim custa muito caro. A gente precisa arrumar uma forma de explicar isso melhor para vocês, mas é realmente muito caro. O que você gastaria no seu salário, a porcentagem não é a mesma que a gente gastaria. Então, realmente, assim, é muito difícil a gente ter acesso a esse tipo de comida, mas é incrível ver como eles têm acesso a isso. É impressionante, né? O que a gente pode dizer de uma maneira mais fácil é que a maior parte da nossa população não tem poder de compra, e o poder de compra que ela tem acesso para comer, ela gasta muito e come pouco. E não se compara com a quantidade de comida que a gente vê aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem o nosso salário mínimo e para comprar alimentação é metade do salário mínimo somente para alimentação. Então, é muito caro mesmo, nosso poder de compra ele é muito baixo. Então, acaba que a gente não tem essas opções de estar comendo fora e também, quando a gente vai comer fora, por ser um país que o custo de vida é muito alto e o salário é muito baixo, então tudo se torna muito inacessível, né? This next one is Mettbrötchen or Hackepeter, and it's raw ground pork or Mett that is seasoned with salt and pepper and sometimes garlic and other spices. And then it's eaten raw on a bread roll and sometimes served with onions and butter underneath. Yeah, it's definitely something for the more daring eaters. Caramba, it's very eles comem tasty, but carne de very porco crua. unusual texture as well. I've had it a few times and I believe all of them have been on camera. So I will say if you're going to try this, go to a proper butcher or restaurant with an open mind. Number 8, Flammkuchen. Flammkuchen is a pizza-like dish with a very thin crust, usually served with onions, bacon, and a creme fraiche topping. It originates from the Alsace region, which is in the border area between France and Germany, and it has kind of a blended culture of both countries. Yeah, I love Flammkuchen. It's such a wonderful light meal for me. There are a lot of variations, some with mushrooms and different cheeses, some are even as a sweet dessert with like apples, but my favorite is the standard onion and bacon version. I love it. Flammkuchen is the best. Look at it with Speck und Zwiebel. Oh, lecker, sehr lecker. Number 9, Döner Kebab. Not McDonald's, not Burger King, not Subway or anything else. The Döner Kebab is Germany's most popular fast food. And it is also the best value meal on this list and an absolute must try if you're ever in Germany. It's a wholly delicious meal that I miss dearly whenever we're not in Germany. So basically it's a sandwich-style dish with rotisserie meat, usually chicken or veal, and then it's served with some different sauces and veggies like tomatoes, cucumbers, lettuce, white cabbage, and if it's a good one, red cabbage as well. This specific dinner style was created in Berlin by a Turkish restaurateur who combined the rotisserie meat and mixed salad into bread. It has fully become the staple in Germany. There are vegetarian falafel versions as well for those who aren't meat eaters. Dude. He's getting things all over his beard lately. Dude, it's so good. This is one of the best I have ever had. Really? Seriously, yeah. Number 10, bread and pastries. We cannot forget about German bread and of course other baked goods from German bakeries. Germany is known for the fresh bread and there are a lot of delicious different bread types and there are a ton of Olha isso, olha o preço. É disso que nós estamos falando, é muito barato, meu Deus. Um desse aqui custa... É muito difícil falar, mas esse custaria uma porcentagem muito alta do nosso salário em comparação com o salário quanto a pessoa gastaria na Alemanha.
Vamos imaginar que o valor aqui seja em euro. Na Alemanha, vamos colocar aqui que na Alemanha é 1,50 euros. Quanto seria esse valor em euro em nosso país? Esse tipo de comida. Eu acho que seria... 8 euros? Uns 3 euros. 3 euros. É. Nós ganhamos muito menos do que um alemão e nós pagamos muito mais do que um alemão. Então, é frustrante isso. Bakery items and sweet treats. I love them. My very first trip to Germany, we made a video trying a lot of delicious snacks from the local bakeries, and years later, I'm still finding and trying new pastries and cakes from each city in Germany. Honestly, there are too many to list out, so go and watch one of our other food videos if you're interested. But one of my all-time favorites is a Nussecke, which translates to nut corner. It's a short crust pastry base topped with some type of jam layer and then roasted nuts on top. Another one is a Franzbrötchen. It's like a way denser croissant with cinnamon and butter. I love it. Yeah, and for the bread part, my recommendation would be to go to a bakery and choose from any of the darker, heavier, denser options, maybe with or without seeds. The further you go away from the standard white bread, the better. And one of my favorites though is the Laugenbrötchen. That's a pretzel-style bread roll. Very nice. Number 11, side dishes. As a bonus, we quickly wanted to mention some sides that are very popular here and will probably come with one of the dishes we've previously mentioned. The first popular side being Knödel or Klöße, which are just boiled dumplings. There are rice and potato-based versions, very commonly served with most meat dishes. Another one is sauerkraut, which is finely cut fermented cabbage. It's one of the most famous sides and traditionally served warm with some type of pork dish. There's also potatoes and potato salad everywhere. There are different variations of potato salad though. There's a popular debate between mayonnaise-based potato salad and then vinegar-based potato salads. I personally prefer a vinegar-based potato salad, but a good potato salad is still a good potato salad, you know? Can't complain. All right, so that was our long list of popular dishes that you should try. And of course, there are way more like Labskaus from Hamburg and other regional dishes as well. Let us know which of these dishes you would like to try the most. And don't forget to like the video. As always, thank you so much for watching. Bye! Mas esse vídeo foi... Caramba, os pratos são insanos. Realmente, o que a gente vê nas imagens são realmente imagens muito bonitas. Sim. E eu acho que essas imagens conseguem traduzir muito bem o quanto devem ser gostosos. Tudo isso que a gente assistiu aqui e foi mostrado. Realmente foi uma tortura e eu fico impressionada como os alemães estão comendo bem e estão comendo em grande quantidade, né? E assim, o preço eu acho que são baratos, né? É porque a gente sempre pega e avalia o quanto é gasto da porcentagem de cada salário e nós gastaríamos muito mais. Então, pra gente acaba sendo surpreendente essa quantidade de comida com essa qualidade e esse valor. Então, é impressionante. É impressionante, nós realmente precisamos conhecer um país assim, porque é incrível, né? O estilo de vida deles é incrível. Na verdade, eu vou até além do seu comentário e vou dizer aqui que não somente quem vive e é da Alemanha, como em outros países da Europa, estão se alimentando muito bem, muito melhor do que nós. Sim, com certeza. Bom, mas essa é a reação desse vídeo. Portanto, aproveite a oportunidade, considere se inscrever em nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e faça mais sugestões nos comentários se você quer ver a gente sofrendo em ver esses pratos maravilhosos. Então é isso. Então, esperamos que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau!